Muito bem, meus irmãos, vamos aproveitar a posição que estamos e vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e vamos ler mais uma vez a sexta carta, que é a carta à igreja de Filadélfia. Capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Hoje é a parte 2, semana passada nós fizemos uma introdução e hoje então nós vamos estudar versículo por versículo a igreja de Filadélfia, a igreja fiel à palavra e ao nome de Jesus. A igreja que precisamos ser, a igreja que devemos ser, a igreja de Filadélfia. Vamos à leitura bíblica, assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem dizer amém? Bondoso Pai, cá estamos nós, outra vez, para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Obrigado, Senhor, porque nós já entendemos que quem fala é o Espírito do Senhor. Por isso, que bom é estar com a Bíblia aberta diante de nós. Que bom é colocar os nossos olhos na Tua palavra, porque ela tem poder de nos purificar, ela tem poder de nos limpar, ela tem poder de nos santificar, mas acima de tudo, a Tua palavra tem poder de nos salvar. Porque a Tua palavra é a encarnação de Cristo. Cristo é a palavra é Cristo, o Verbo encarnado, que habitou entre nós, vimos a sua glória, o unigênito de Deus, aleluia. Pai, por isso nós te adoramos, porque mais uma vez nós vamos ler a Tua palavra, pensar na Tua palavra, raciocinar a Tua palavra, argumentar a Tua palavra, e tudo que nós mais queremos, Pai, é oferecer a Ti um culto racional, para que através do poder da palavra, nossa mentalidade seja renovada, e para que nós possamos, através da renovação da nossa mente, experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Deus, se formos tocados nas emoções, que isto seja secundário, porque a Tua palavra, ela toca primeiro na nossa vida racional, na nossa alma racional,
para que então, a partir de fundamentos da fé cristã, nossa vida esteja edificada, arraigada, firmada na rocha eterna da tua palavra. Deus, mais uma vez, por bondade, fala com o teu povo, esteja onde o teu povo estiver, fala com cada um que quer ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Por favor, sentem-se. Aleluia. E hoje, então, permitindo o Senhor, vamos encerrar a segunda parte da igreja de Filadélfia. Inicialmente, e a introdução vai ser bem rápido para a gente já ir para o versículo 7, até porque a introdução nós já fizemos semana passada. Inicialmente eu queria lembrar os irmãos que no terreno primário da aplicação textual, as 7 cartas foram escritas às 7 igrejas locais existentes naquela região que hoje a gente conhece como Turquia, aquela região onde estavam as 7 igrejas. Em relação à última igreja que nós estudamos, quem lembra qual era? A igreja de Sardes. Em relação à igreja de Sardes, Filadélfia ficava próximo de 40 a 50 quilômetros de distância a sudoeste de Sardes. Filadélfia era estabelecida, essa cidade, numa região agrícola muito farta. Por causa do seu solo fértil, havia muitas plantações, principalmente de uvas. A produção de sucos e vinhos era muito famosa na região da Filadélfia. E o problema é que aquela região, até hoje, é uma região de terremotos, é uma região de abalos sísmicos. E ali estava, então, aquela igreja. Uma coisa muito interessante é que quando a gente vai estudar esse aspecto primário da história das 7 igrejas, sabe que a gente descobre? Que a igreja que permaneceu por mais tempo viva, atuante, foi justamente a igreja de Filadélfia. Aleluia, glória a Deus. As outras igrejas foram desaparecendo rapidamente, algumas ainda no 1º século, outras no 2º século, mas foi justamente a igreja de Filadélfia que mais permaneceu de pé. Glória a Deus. Mas a nossa análise não vai se debruçar sobre a aplicação primária, a aplicação histórica. A nossa análise tem sido assim com todas as igrejas, é uma aplicação secundária, que nos remete a hoje, nos remete à vida prática e de que maneira nós podemos nos identificar nestas 7 igrejas de Apocalipse. Dito isto, eu não posso dizer mais nada, vamos ao versículo 7, que diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Como em todas as outras cartas, existe um remetente e existe um destinatário principal. Sempre o remetente é... Quem é o remetente de todas as cartas? O nome mais lindo do universo, vamos dizer, Jesus. Ele é o remetente. E o destinatário inicial é o líder principal da igreja. Pode ser o pastor, pode ser o bispo, o ancião. E se essa nomenclatura não importa. Mas é a autoridade principal da igreja, o destinatário inicial. Depois, então, o pastor lia para a igreja, compartilhava com a igreja aquilo que Jesus estava
falando com a igreja através do Espírito Santo. E Jesus então se apresenta de 3 maneiras aqui no início desta carta. Ele se apresenta primeiro como diga santo, também como o verdadeiro, e como o que tem a chave de Davi. Agora vamos dizer, vocês já sabem, número 1, o, número 2, o, número 3, o, glória a Deus. Então, é assim que Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia. A gente sabe, está escrito 1 Pedro 1, 15 e 16, a razão da nossa santidade. Por que nós devemos ser santos? Porque 1 Pedro 1 e 16 diz, porque eu, Senhor, sou santo, o nosso Deus é santo. Eu queria ler com vocês Isaías 40, verso 25. Vamos ao texto? Isaías 40, versículo 25. Diz a palavra do Senhor: a quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Vou ler de novo. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Ninguém é semelhante ao nosso Deus. Ninguém. Não há nem de perto, nem de perto. Ninguém é semelhante ao nosso Deus, porque Deus Pai é santo, Deus Filho santo, Deus Espírito, aleluia, glória a Deus. E a nossa relação com Ele tem que ser uma relação de santidade. Um Deus santo tem um povo santo, povo separado. Um Deus separado dos deuses tem um povo separado do mundo, dos ímpios, dos que se distanciam de Deus, dos que rejeitam a Deus. Nós precisamos viver esta vida de santificação. Também a palavra do Senhor diz que Ele é verdadeiro. Vamos ler Romanos capítulo 3, verso 4. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 4. Semana passada a gente leu bem menos a Bíblia, hoje nós vamos ler mais. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz a palavra do Senhor: de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. O nosso Deus é verdadeiro quando? O nosso Deus é sempre Deus verdadeiro. Deus é o nosso Deus verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1 e 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quem é o nosso Deus? É o nosso Deus vivo e verdadeiro. É importante que as pessoas entendam que Ele nos chama para nos converter dos ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 João, capítulo 5, verso 20. Vem comigo aqui pertinho de Apocalipse. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, verso
20. 1 João 5 e 20. Diz a palavra do Senhor: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é e no que é estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Quem é o Filho Jesus Cristo? É o verdadeiro Deus? Isso é uma bomba nos unicistas. Esse texto é uma bomba nos unicistas. Voz da Verdade, essas igrejas unicistas, é uma bomba, porque o texto está dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Glória ao nome de Jesus por isso. Mas ele também se apresentou, além de santo e verdadeiro, ele se apresentou como aquele que tem o quê? Ou seja, o que Jesus está informando, e lembrem-se que num plano primário ele está pensando nos judeus, tanto é que depois nós vamos falar deles mais um pouquinho, mas essa linguagem é uma linguagem judaica. Os judeus entendem muito o que significa ter a chave de Davi, que significa eu tenho o completo controle sobre o reino messiânico. Ou seja, eu tenho toda a autoridade para acessar o ser humano ao reino celestial. Fora de Jesus não existe acesso ao Pai. Vou repetir. Fora de Jesus não existe acesso ao Pai. Disse Jesus: ninguém vai ao Pai se não for por. Então, primeiro vamos ler João. Não é as epístolas, é o Evangelho. Voltemos. Lá nos Evangelhos, João é o quarto Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo de número 10, versículo de número 9. O que Jesus disse aqui? Ele disse, João 10, 9, ele disse: eu sou uma porta. Ei, olhe para a sua Bíblia. Jesus disse: eu sou uma porta. Isso é muito importante. Uma coisa é uma porta e outra coisa é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. O que ele está dizendo? Eu sou a única. Em termos de acesso ao Pai, em termos de salvação, Jesus é o único acesso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por, o que vai acontecer? Salvar-se-á. Então, aonde está a salvação? Somente Cristo. Somente Cristo pode salvar. Aleluia. Irmãos, é tão simples entender isso, mas é tão difícil. É tão simples entender isso. É só crer no que Jesus disse. Vamos lá, eu citei antes. Vamos lá. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou um caminho, ele disse? Não, ele disse: eu sou o único. Ele também disse: eu sou a verdade, a única. Eu também sou a única. Agora, o que mais nos interessa é o que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É fácil de entender?
Precisa ter curso superior? Precisa fazer teologia? Precisa ficar 10 anos no seminário? Não. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora os seres humanos tentam ir ao Pai por Maria, por Antônio, por Oliveira, por Bárbara. Tenta ou não tenta? Aqui em Vacaria, irmãos, a maioria faz isso. Tão simples de entender, tão simples. Ele disse: eu tenho a chave de Davi, ou seja, eu sou o único que tenho acesso ao reino messiânico. Ele está dizendo: eu tenho toda a autoridade e eu tenho todo o controle em relação ao acesso. Por quê? Porque ele tem toda a autoridade, ele tem todo o controle, ele tem a chave, é ele que domina sobre tudo e sobre todos, e fora dele não existe acesso ao Pai. Quem diz isso? A palavra de Deus. Não precisa fazer interpretação. Está escrito: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único advogado entre Deus e os homens. Ele é o único Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Olha o privilégio que nós temos de entender isso. Quem é que facilita isso para nós? Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que. Quem é que facilita isso para nós, irmãos? Quem é que nos convenceu do pecado? Quem é que abriu o nosso entendimento? Quem é que nos tirou da ignorância espiritual? Quem é que nos livrou dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro? Você pode levantar sua mão e dar um glória bem alto ao Espírito Santo. Aleluia, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo. Vamos ler Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Vamos nos lembrar dessa escritura. Efésios, capítulo de número 1, 20 e 22, eu vou ler só mais esse texto, porque eu vou lendo o relógio e vai dando uma agonia, porque a gente ainda está no 7. Efésios capítulo 1, 20 a 22 diz assim, Efésios 1, 20 e 22, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus merece um glória. Vamos para o 8. Apocalipse 3 e 8. Glória a Deus. Ele começa o versículo 8 nos lembrando dessa grande verdade. Jesus conhece o quê? Versículo 8 de Apocalipse 3, Jesus sabe o quê? Ele conhece as nossas obras. Isso nos faz lembrar que Ele sabe tudo sobre nós. É por isso que a nossa oração tem que ser os 2 últimos versículos do Salmo 139. Alguém sabe dizer de cor aí? Os últimos 2 versículos do Salmo 139? Sabe dizer de cor? Se não aprendeu, por favor, aprenda a fazer essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus... conhece,
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelas tuas veredas. Esta oração a gente tem que fazer seguidamente, irmãos, porque Ele conhece as nossas obras, Ele sabe tudo o que fazemos. E aí então Ele vai animar, Ele vai encorajar essa pequena, mas abençoadíssima igreja. O que Ele vai dizer para ela? Eis que diante de ti pus uma porta aberta. É uma porta qualquer? Não é uma porta qualquer, porque Ele disse, ninguém pode fechar. Aleluia, que palavra maravilhosa essa. Por quê? Porque o próprio texto vai dizer que a igreja tinha pouca força. Eu vou comentar isso daqui um pouquinho. Antes, eu quero falar um pouquinho mais do que eu falei semana passada sobre a porta da evangelização. O principal propósito da igreja na terra é o propósito da evangelização. A igreja precisa evangelizar por todos os meios lícitos. A igreja precisa anunciar o que eu estava dizendo anteriormente, lendo com vocês, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que não há outra porta, que não há outro advogado, não há outro mediador, não há outro Senhor, não há outro Salvador. A igreja precisa proclamar essa verdade. O que as pessoas vão fazer com a verdade que nós pregamos, o problema é delas. O problema será nosso se nós não falar, se nós não proclamar, se nós não avisar. Se a igreja não evangelizar, a igreja não está cumprindo o seu propósito. A porta que Deus abre para a igreja é a porta da evangelização. Vai ter porta do inferno contra nós? Vai, mas Jesus disse, pode ir, porque elas não prevalecerão contra a porta que eu abro e ninguém fecha. Então a igreja está delegada, a igreja está autorizada a avançar, a evangelizar, a fazer a obra da evangelização, porque o Senhor é que garante essa delegação. E aí, meus irmãos, quando nós fazemos isto, nós agradamos ao Senhor. E porque nós agradamos ao Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai abrir amplamente a porta de Jerusalém celestial. Vamos ler Pedro. 2 Pedro, é aqui pertinho de Apocalipse, dá um rezinho aí. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2 até o verso 11. Preste atenção no texto, por favor, leiamos juntos. 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 2 em diante. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto com o seu divino poder vos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se em vós
houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, e nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Agora olha a cereja do bolo. Verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só para quem entrar no reino eterno de Jesus Cristo é a prioridade. Eu queria que você adorasse o Senhor por 30 segundos. Adore o Senhor. Só para quem é prioridade. É a sua prioridade o céu. É a sua prioridade o céu. Então adore, então glorifique, então exalte. Bendiga o seu santo nome, se a sua prioridade é o reino eterno de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. É tudo que mais queremos, é tudo que mais desejamos, Senhor. É a nossa expectativa maior, é a nossa busca maior por esse dia glorioso, santo e bendito. Portanto, meus irmãos, a porta está aberta diante de nós e ninguém pode fechar a não ser Jesus. A porta da salvação está aberta? A porta da salvação está aberta. Salvação pela graça. Ela vai fechar? Vai. Vai fechar. Agora, quem abriu? Jesus. Só quem pode fechar? Ele mesmo. Agora, na continuação aqui do versículo 8, ele disse: eu sei que vocês têm pouca força. O que Jesus está dizendo aqui é que ele reconhece que numericamente a igreja é pequena. Mas sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que qualidade é mais importante do que quantidade. Vamos dizer essa verdade? Para Jesus, isso aí. Para Jesus é mais importante qualidade do que quantidade. Não adianta ser uma multidão de gente fora do propósito, que não agrada a Deus, que não ama a palavra de Jesus, que não honra o nome dele. Não eram muitos, porém eles eram de qualidade. Eles tinham uma característica extraordinária e para Jesus isso era mais importante do que ser numericamente grande e influente em outras áreas econômica, social, política. Existem algumas igrejas que têm essas influências, porém, espiritualmente, no centro da vontade de Deus, são verdadeiros fracassos. Qual é a vontade principal de Deus? Ele revela no final do versículo. Diga depois de mim: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos dizer outra vez? O que é principal para Jesus na igreja? Diga depois de mim: obediência e honra. Guardar a palavra e não negar o seu nome significa obedecer e honrar. Para Jesus, essas duas características são principais
na igreja, onde ele se faz presente e a abençoa. Portanto, obediência e honra são virtudes indispensáveis para quem quer passar a eternidade com o Trino Deus nas mansões celestes. Vamos para João 14, 23 e 24. Vamos lá, rapidinho. João 14, 23 e 24, palavras do Senhor Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe, condicional: se alguém me ama, porque tem os que não amam. A maioria ama Jesus ou odeia Jesus? A maioria ama ou odeia? A maioria odeia. A minoria ama. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja a relação que a igreja tem com uma igreja sem palavra é o quê, irmãos? Uma igreja sem palavra é o quê? Vamos ser florzinha de Jesus? Uma igreja sem palavra é um jardim sem flores. Você já pensou alguém dizer assim, ó, vem conhecer o meu jardim, aí você vai, só tem terra. Você vai dizer, isso aí é o teu jardim? É o meu jardim. Caramba. É a igreja. Uma igreja sem a palavra é uma grande contradição. E será que é possível uma igreja não guardar a palavra, não amar a palavra, não ensinar a palavra, não desejar a palavra? Será que é possível, irmãos? Sim ou não? Laodiceia que o diga. Que é a próxima igreja que nós vamos estudar. Vamos ler Tiago 1 e 25. Tiago 1 e 25. Tiago 1 e 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, agora vem o mais importante, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quem é que se dá bem no reino dos céus? Quem pratica a palavra. Então, nós precisamos guardar a palavra do Senhor. O crente de qualidade, a igreja de qualidade para Jesus é a igreja que está misturada com a palavra. O que disse Jesus em João 15, 7, uma das promessas mais fantásticas da Bíblia. Claro que a promessa está lá no final, né? Ela não vem de graça. Ela não vem sem esforço. Ela não vem sem compromisso, mas a promessa é extraordinária. João 15, 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. E aí? Jesus tem problema para cumprir o que ele prometeu? Nós é que temos problema para cumprir a nossa parte. Nós é que temos problema para cumprir a nossa parte. Mas se nós quisermos agradar
aquele que tem a chave de Davi, o santo, o verdadeiro, o cabeça da igreja, aquele que vem para arrebatar a sua igreja e levar para o céu. A nossa relação com a Bíblia tem que ser uma relação profunda, tem que ser uma relação íntima, tem que ser uma relação verdadeira. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não tenho muito tempo, tenho que avançar. Vamos para Mateus e ver o que não é negar o nome de Jesus. Mateus capítulo 10, 32 e 33. Ele disse: não negaste o meu nome. Está escrito, versículo 32 e 33 de Mateus 10. Palavras de Jesus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora o 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, o que ele vai fazer? O que ele prometeu? Eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, confessar ou negar? Confessar ou negar? E quem é que tem mais facilidade para confessar Jesus? Quem tem compromisso com quem guarda Vamos para o versículo 9. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. A sinagoga de Satanás, irmãos, que Jesus usa aqui, essa alegoria, é uma referência aos opositores da igreja. É uma referência aos perseguidores da igreja. É uma referência aos acusadores da obra da igreja. Satanás é um grande imitador, irmãos. E ele imita Jesus, tendo também igreja, aspas. Satanás tem igreja. Aqui Jesus chama, por causa do contexto histórico e a existência de muitos judeus em Filadélfia, naquela região, ele faz referência à sinagoga de Satanás, que são as seitas, que são as religiões que não têm a Bíblia como única regra de fé e conduta, que são as religiões fundamentadas em tradições humanas, em doutrinas humanas e também doutrinas de demônios. Essas religiões, essas seitas, também têm os seus obreiros. E nunca será demais ler de novo 2 Coríntios. Nunca será demais. Nunca será demais. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Esse texto é extraordinário. E por que nós temos que ler seguidamente esse texto? Porque a gente está vivendo a última hora. Tempo de engano, tempo de falsidade, tempo de imitação. Qual é a melhor imitação? Aquela que menos parece com a original ou aquela que mais parece com a original? Qual é a verdadeira imitação? Aquela que mais parece. Aquela que você se engana facilmente. Por quê? É uma imitação tão bem feita que você parece que está lidando com a verdade. E Satanás sabe fazer isso. Então, como é que ele faz com os seus obreiros? Olha o que diz 2 Coríntios 11. Eu disse 14, 15. É isso que eu quero ler. Bom, vamos ler o 13. Eu disse 13 também. Porque tais falsos apóstolos. Ei, Jesus tem apóstolos?
Satanás também. Jesus tem obreiros? Satanás também. Jesus tem anjos? Satanás também. Então, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas. Então, os das sinagogas de Satanás, disse Jesus, eram mentirosos. Está lá no versículo 9 de Apocalipse 3. E Jesus está dizendo, eles são mentirosos. Então, irmãos, a igreja sempre vai enfrentar oposição, sempre vai enfrentar perseguição, sempre vai enfrentar resistência, ora externa, ora interna. Mas Satanás está aí para oferecer perseguição, acusação, oposição à obra de Deus. Agora, uma verdade importante que é sempre importante lembrar, é que o nosso foco não pode ser outro, senão agradar ao Senhor. Por quê? Porque se a gente agrada ao Senhor, Ele prometeu pelejar por nós. É por isso que eu amo Romanos 12, 19. Vamos correndo lá. Romanos capítulo 12, versículo de número 19. Romanos capítulo 12, versículo de número 19. Romanos 12, 19. Tem inimigos, tem oposição, tem acusação, tem. O que nós devemos fazer? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. O que está escrito? Quem diz que a vingança é dele? Quem diz que a vingança é dele? Então deixa que o Senhor enfrenta os inimigos da igreja. O nosso foco não pode ser desviado para os inimigos da igreja. O nosso foco tem que ser agradar ao Senhor. É tão importante isso que eu preciso que você repita. O nosso foco não pode estar nos inimigos. O nosso foco precisa estar em agradar o Senhor. O inimigo precisa nos distrair, irmãos. O inimigo precisa chamar atenção para ele, para que a gente fique envolvido com o inimigo, com a acusação, com a oposição, com a perseguição. Porque enquanto a gente se atrapalha com isso, a gente deixa de agradar o Senhor. Ei, vamos agradar o Senhor. E os inimigos, deixa para Deus. Ele pelejará por nós. E se Ele quiser, Ele traz eles aos nossos pés. Você prestou atenção no texto? Vamos voltar lá, né? Você não deu glória a Deus porque você não prestou atenção no texto. Apocalipse 3 e 9. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés. Isso não é o mais importante. O que é mais importante? É que Jesus vai nos proteger dos inimigos e vai fazer isso, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Não importa o quanto nos odeiem, não importa o quanto nos persigam, não importa o quanto nos acusem, o que importa é o quanto Jesus nos ama.
Foca no amor de Deus, meu irmão. Foca no amor de Deus. Ame a Ele de todo o coração. Ame a Ele de toda a alma. Ame a Ele com todas as forças. Ame a Ele com todo o entendimento. Ame a Ele com toda a sua alma. E o mais Ele fará. Agora o que o inimigo quer? O inimigo quer que a gente fique na horizontal, atrapalhando, dando ouvido. Oi, como tem gente que faz isso, meu Deus. É por isso que a Bíblia diz que não é para a gente se irar. Camarada, em vez de trazer notícia boa, trazer notícia que está evangelizando, que está discipulando, que está ganhando alma para Jesus, o camarada vem para mim e diz: pastor, o senhor está sabendo? Sabendo o que, rapaz? O que estão dizendo? O que estão falando? O que estão acusando? Meu irmão, por favor, nós temos mais o que fazer. Nós temos preocupação em agradar o Senhor. Falar, sempre vão falar. Sempre vai haver faladores. Sempre vai haver caluniadores. Sempre vai haver aqui na terra. Lá no céu nunca mais. Lá no céu nunca mais. Lá no céu nunca mais. Então tira os ouvidos dessa gente, me perdoem, não vou pedir perdão não, dessa gentalha, esses crentes que só tem casca, só tem nome de crente, mas estão tudo morto, só sabe incomodar, só sabe perseguir, só sabe caluniar, vão para as redes sociais só para atacar a igreja, só para atacar os servos de Deus, gentalha. Agora o que eles querem? Inspirados por Satanás, é tirar o nosso foco. Mas o nosso foco é agradar a Deus. O nosso foco é agradar a Deus. O nosso foco é agradar a Deus. Deixa os inimigos nas mãos de Deus. Amém? Que vontade de pregar mais, mas não dá. Vamos para o 10. De novo, olha a importância da palavra. Jesus volta no mesmo tema, sim ou não? O que é prioridade na igreja de Jesus? O que eu disse? O que eu disse? Eu disse o que é prioridade na igreja de Jesus. O que é? Vocês prestaram atenção que eu não disse Assembleia de Deus? Vocês prestaram atenção que eu não disse Batista, Quadrangular, Brasil para Cristo? Vocês prestaram atenção? A igreja de Jesus, irmãos, tem relação com a sua palavra. Sua palavra, sua palavra. Quem não gosta da palavra não é de Jesus. Quem não ouve a palavra não é de Jesus. Quem não gosta de estudar a Bíblia não é de Jesus. Quem não lê a Bíblia pode ser quem for, não é de Jesus. A igreja de Jesus guarda a palavra. Espera aí que eu fechei, deixa eu abrir a palavra. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência? Olha a promessa. Também eu, na hora ou da hora? Na hora ou da hora? Se fosse na hora, nós passava a grande tribulação. Mas é da hora. Então nós não vamos passar a grande tribulação. Quem não vai passar a grande tribulação? Quem guarda a palavra. Quem é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Você sabe que eu amo a Assembleia, sirvo a Assembleia, tudo que eu tenho ganhei na Assembleia, mas é o seguinte, quem vai para o céu é a igreja de Jesus. Então ele disse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, é uma palavra voltada para a grande tribulação. Eu preciso falar da grande tribulação? Não, né? Nós passamos aí meses e meses estudando escatologia. Você quer saber mais sobre a grande tribulação? Procura lá.
É claro que no início das gravações, a gente nunca fez isso, a gente não colocava os títulos. Esses dias eu fui atrás de uma mensagem que eu preguei e não achava a mensagem. Por quê? Porque não tinha o título. Se tivesse o título, escrevia, pimba. É inexperiência nossa. Mas tá bom. É só procurar, você vai achar o que eu falei sobre a grande tribulação. Glória a Deus. Vamos para o 11. Jesus vai demorar. Ei, o que ele disse? O que ele disse? Glória a Deus. Então, já que ele vem breve, ele deu um conselho. Guarda o que? Para quê? O que nós temos, irmãos? O que nós temos? Guarda o que tens. O que nós temos? A palavra, que nos garante a salvação. O que nós temos? A palavra e a salvação. Irmãos, a coisa mais triste que tem é alguém que tem a palavra e tem a salvação e reclama que falta alguma coisa. É uma contradição. Quem tem a palavra e a salvação, falta o quê? O céu vai dizer. Para quem chegar no céu, se a gente guardar a palavra de Deus, guardar a salvação, meu Pai. Hebreus 10, 35 a 39, correndinho dá para ler. Hebreus, capítulo 10, 35 a 39. O que tem aqui na terra, irmãos? Coroa ou cruz? Coroa ou espinhos? Coroa ou tribulações? O que tem aqui na terra? Cruz, tribulação, perseguições, oposição, acusações, calúnias. Tudo isso tem aqui na terra. Mas quem guardar a palavra da paciência vai morar no céu. Lá não tem nada disso. Lá tem uma coroa. Glória a Deus. Então não esqueça que a coroa é no céu. Vamos lá? Hebreus 10, 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de quê? De paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos ou não somos? Somos ou não somos? Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quem é que vai ganhar a coroa? Eu vou citar porque não tem mais tempo. Mateus 10, 22. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será... A salvação se ganha com perseverança. A salvação se ganha com resistência, com esforço, porque nós temos que conservar a nossa salvação. Eu só leio aqui as promessas, porque não vai dar para comentar muito. Versículo 12, a quem vencer. Veja, é só para quem? Só para quem vencer. Primeiro, eu farei coluna no templo do meu Deus. Por que Jesus fala isso para Filadélfia, irmãos? Vocês lembram que eu falei lá na introdução que na região de Filadélfia tinha uma característica? Terremotos. A cidade de Filadélfia era uma cidade de colunas rachadas. No ano 17, um pouco antes de Jesus falar essa palavra, houve um terremoto lá, arrebentou a cidade. Aí um homem teve que, sob a sua liderança, reconstruir a cidade. Mas a todo momento tinha abalos. A mesma cidade reconstruída, daqui um pouco já tinha coluna rachada. Era um terror viver lá.
porque a qualquer momento podia acontecer um grande terremoto. Jesus está dizendo: eu farei vocês coluna no templo de meu Deus. O que vai abalar o templo de Deus? O que vai abalar a Jerusalém celestial? O que vai abalar Deus? Vocês podem imaginar? Tem alguma coisa que faz isso? 2 Timóteo 3,15, correndinho, correndinho, correndinho. Esse tempo é uma benção. 2 Timóteo, eu disse segunda, né? Entenda a primeira, por favor. 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O quê? A coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O que Jesus está dizendo? Vocês vão ter toda a companhia, toda a comunhão, toda a proteção, toda a segurança, na terra ou no céu. Na terra ou no céu. Então suporta, meus irmãos, porque aqui é mau tempo, é dificuldade, é luta, mas haverá um lugar diferente. Por favor, Hebreus 12. E quem achar pode se levantar, porque eu não quero ler mais a Bíblia. Eu ainda tenho mais textos, mas eu preciso parar. Vamos encerrar com Hebreus 12. Vamos encerrar com Hebreus 12, 22. Posso ler? Quando eu disser amém, canta. E quando vocês disserem amém, eu oro. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muito milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. A esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Adore o Senhor, adore o Senhor. Você está alegre? Filadélfia, canta Filadélfia. Adora Filadélfia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, diga, santo.
digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Diga, tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Prepare o seu coração para adorar aquele que vive para todo sempre. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Querido Deus, querido Pai Celestial, mais uma vez nós queremos render graças ao Senhor. Como é bom, Senhor, estudar a Tua Palavra. Como é bom ler a Tua Palavra. Ela é a melhor intérprete dela mesma. A Tua Palavra é pura, a Tua Palavra é verdadeira, a Tua Palavra é santa. E nós te agradecemos, porque Jesus Cristo é o santo, é o verdadeiro, é o que tem a chave de Davi, é o que fecha a porta e ninguém abre, é o que abre a porta e ninguém fecha. Obrigado, Senhor, porque para Filadélfia há uma porta aberta, há uma porta aberta. Por isso, Senhor, nos ajuda a ser Filadélfia, nos ajuda a estarmos focados em Te agradar, em fazer o que é agradável aos Teus olhos. Se essa for a nossa maior preocupação, oh Pai, nós vamos poder deixar os ruídos de lado, as conversas fiadas de lado, nós vamos poder deixar os fraudulentos de lado, nós vamos poder deixar os mentirosos de lado, nós vamos poder deixar os fofoqueiros de lado, nós vamos poder nos preocupar tão somente em Te agradar, em fazer a Tua vontade. Por isso, Deus, nos ajuda a guardar a Tua Palavra, nos ajuda a não negar o Teu nome, nos ajuda a perseverar, porque perseverando, Senhor, nós vamos superar
todos os obstáculos que a vida nos oferecer. Pai, eu sei que a hora está adiantada, eu preciso terminar essa oração, eu preciso terminar esse culto, mas eu quero te agradecer pelo amor de Jesus pela minha vida, pelo amor de Jesus pela vida dos meus irmãos, pelo amor que Jesus tem pela igreja, pelo amor que Jesus tem pela noiva. Pai, o amor de vocês, Pai, Filho e Espírito Santo, traz muita segurança, traz muito descanso, traz muita proteção. Por isso nós queremos encerrar te agradecendo por esse amor tão maravilhoso. Ajuda-nos a abundar em amor, Pai, para que nós sejamos Filadélfia, a igreja que ama. É tudo que nós mais queremos, Pai. É tudo que nós mais desejamos, para que daqui um pouquinho de tempo entremos na Jerusalém celestial. Só quem vai entrar na Jerusalém celestial pela fé, obediência e honra pode mais uma vez aplaudir a Jesus. Você pode? Você que está em casa, pode aplaudir a Jesus. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, ei, você que escuta pelo rádio, você pode aplaudir a Jesus. Confesse Ele, não negue o nome dEle até o fim. Amém. Deus abençoe a todos. Eu quero mandar um abraço bem forte, um beijo no coração. Nossos vários irmãos e irmãs aqui de Vacaria, de Bom Jesus, Balneário Camboriú, Lajeado do Bugre, Sarandi, Novo Barreiro, Inhacorá, Sananduva, Porto Alegre, IP, Santo Antônio do Sudeste do Paraná, Ronda Alta, Caxias do Sul